Então, vamos começar. Sim, pessoal, então é isso. Cada ponto tem um exercício de fixação. Esse exercício de fixação faz parte da aula, tá? Então, ele computa, no caso, duas presenças ou duas faltas para quem não fizer. O exercício de fixação a gente vai deixar 15 dias a partir da disponibilidade. E eu vou colocar cada exercício a partir do momento que eu vou iniciar aquele assunto, né? Por exemplo, o ponto 8 hoje a gente não termina, mas vocês receberam o ponto 8 hoje e vão ter que entregar daqui a 15 dias. O ideal é você fazer no momento depois que terminou a aula, até porque a nossa aula ela não ocupa toda a manhã. Claro, se vocês tiverem qualquer coisa, vocês podem mandar por e-mail para mim durante o período de aula, qualquer dúvida, porque esse período de aula é justamente para isso. Mas a aula ao vivo mesmo, a minha, dura mais um pouco de uma hora e pouquinho, geralmente uma hora, porque também eu acho que fica muito cansativo ficar 3 horas aqui e a aula remota ela é muito mais cansativa e você joga conteúdo. Não basta jogar conteúdo, né? Preciso criar mecanismos para que esse conteúdo seja digerido, absorvido por vocês. Então, gente, por favor, não esqueçam de fazer os exercícios de fixação, tá? Cada exercício de fixação vale meio ponto. Serão 6 exercícios de fixação, porque serão 6 assuntos que a gente vai estudar agora na segunda unidade. Bom dia, Stephanie. Então, não deixem, bom dia, Rebeca. Não deixem de fazer esses exercícios de fixação. Bom dia, Emily. Então, bom dia, Júlia. Bom dia, Letícia. Maria Luísa também, bom dia, né? Alana, bom dia. Isidora, bom dia. Então, bom dia a todos e a todos vocês. E aí, gente, então não deixem de jeito nenhum de fazer essa fixação de ano também, bom dia. De preferência, o ideal é vocês fazerem no momento das aulas, terminou a aula presencial ao vivo comigo, vocês podem fazer, ou então pode deixar até para fazer com 15 dias. Só que aí eu não estou deixando o prazo para o pessoal não acumular, entenderam? Porque senão a pessoa acumula. Imagine você deixar 6 exercícios para resolver até o final da segunda unidade. E aí complica. Então eu deixo mais ou menos a cada 15 dias, até 15 dias para vocês fazerem. E também tem gente que tem problema de conexão, naquele dia a conexão pode ter falhado, né? Então é isso, por favor, não esqueçam. Isso, Nara, o ponto 7 ele encerra com o estudo das organizações internacionais. Exatamente. E a gente vai começar ele já já. Começar não, encerrá-lo, né? Já já. E no ponto 7 pronto, a dica já da prova. A questão do ponto 7 vai ser, eu vou colocar uma entidade. Aí vocês, essa entidade pode ser três coisas. Ou pode ser uma empresa multi ou transnacional, e aí vocês vão ter que dizer e explicar se é uma empresa multi ou transnacional. Pode ser uma organização internacional, e aí vocês vão ter que classificar de acordo com a classificação que a gente vê hoje. Ou pode ser uma ONG também. Pode ser uma ONG, né, que é uma organização não governamental, geralmente é uma entidade filantrópica que atua internacionalmente. Então, a questão da prova de vocês vai ser isso: vai ser uma entidade e vocês, de acordo com o que a gente dá no ponto 7, vai ter que dizer qual tipo de entidade. Inclusive, eu vou pegar algum modelo aqui que eu tenho de questão, porque vocês sabem que eu tenho uma quantidade de questões, né? E vou explicar para vocês colocar assim, um modelo de cada tipo de entidade, né? Então, para que vocês possam ver. Claro, depois a gente repete isso na revisão, mas hoje já para que vocês tenham ciência. Então, gente, vamos lá para o ponto de encerrar o ponto 7, né? O ponto 7, salvo engano, eu tinha terminado nessa parte aqui, poder de celebrar tratados das organizações internacionais. Eita, esqueci de colocar a apresentação. Pronto. Pelo que eu me lembro, eu tinha terminado nessa parte aqui que eu estou selecionando. Inclusive, esqueci até de olhar. Mas foi isso.
Se por acaso alguém acha que não foi, ou que lembra que não foi, por favor, questiona. Sim, gente, quando eu estou aqui olhando esses slides, eu não consigo enxergar o chat, não esqueçam disso. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta e o áudio está com problema ou está sem acesso ao áudio, peço para algum colega ler. E vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, como sempre. Característica das organizações internacionais. Pronto, agora a gente vai falar as características delas, né? Primeiramente, são interestatais criadas por estados. Todas as organizações internacionais são criadas por estados soberanos, tá? E os estados soberanos as dirigem. São criadas por tratados multilaterais que as constituem e estabelecem suas regras e competências. Outra coisa importantíssima, e que, na minha opinião, é a melhor forma da gente poder distinguir uma organização internacional de uma entidade que não seja a organização internacional, é o fato dela ser criada por tratado. Se aquela entidade, por exemplo, que tiver na prova de vocês, ou até no concurso público, se forem fazer um concurso público da área, informar que ela foi criada por um tratado, já sabe, é a organização internacional. E claro, é um tratado multilateral, não é um tratado bilateral, não pode criar organização internacional, porque não existe organização internacional com dois estados soberanos, né? Então, gente, sempre que tiver um tratado, por exemplo, formando assim, essa organização foi criada pela Carta de Bogotá, como OEA, é um tratado, e é uma organização internacional. Esse tratado, ele é o seu estatuto, porque constitui a entidade, ele cria a entidade, estabelece suas regras e competências. Como a gente vai falar depois, esse tratado ele funciona como um estatuto e como a constituição da organização internacional. Decorrem da Associação Livre de Estados. Pronto, isso acontece no direito interno em relação a associações de direito interno, e acontece no direito internacional público em relação às organizações internacionais. Então, notem o seguinte: nenhum Estado é obrigado a entrar em qualquer organização internacional e muito menos a permanecer. Então, as organizações internacionais sempre decorrem da Associação Livre de Estados. O Estado ele é livre para entrar e livre para sair. Porém, na saída, se o Estado ele recebeu benefícios, ele pode vir a ter que pagar uma indenização, como foi o caso do Reino Unido no Brexit, que, se eu não me engano, a indenização chegou. E olha que ainda não foi paga, não, só está em negociação, 40 bilhões de euros. E também, pessoal, geralmente as organizações elas pedem um prazo de aviso da denúncia, sabe? No caso da União Europeia, o Tratado de Lisboa, ele pede 2 anos. Né? Porque, como vocês sabem, a União Europeia é uma entidade muito complexa e existe uma porção de detalhes que precisam ser negociados para a saída da União Europeia. Na minha opinião, acho que eu já falei isso na turma de vocês, o Brexit foi muito ruim para o Reino Unido, né? E a tendência a longo prazo é ser pior ainda. Eu acho que eles tomaram a decisão errada, né, para sair da União Europeia. E o processo, como vocês viram, foi extremamente complicado, tumultuado. 2 primeiros-ministros caíram, o terceiro quase caiu, Boris Johnson, mas no final ele conseguiu fazer a negociação. E foi isso que, inclusive, manteve o mandato dele, né? Senão. Professor, Oi, pode perguntar. é Stephanie, licença, viu? Nesse caso que o senhor falou, em que o Estado ele tem uma indenização tão grande, assim, tem que ter provas muito plausíveis, né? Porque para chegar nesse nível de uma indenização tão grande como essa, e o que o senhor acha? Se o Estado ele vai conseguir chegar num acordo ou vai ter que pagar esse valor mesmo? Como é que funciona isso? Quanto tempo ele pode Pronto, demorar fazendo esse acordo? pronto, Stephanie, vamos responder por parte. A indenização, perceba, ela não é necessariamente pelo dano, mas pelo benefício que o Estado recebeu, sabe? Porque uma entidade como a União Europeia, ela dá muitos benefícios. Esses benefícios podem ser nas mais diversas áreas, de bolsa de estudo para estudantes, até, por exemplo, investimento em infraestrutura. Um país como o Reino Unido, que está entre as 10 maiores economias do mundo, vai pagar um valor alto, obviamente.
porém pode pagar. Agora pense, por exemplo, numa Grécia, numa Irlanda, num Portugal, que também receberam muitos benefícios da União Europeia. Portugal, se algum de vocês já andou em Portugal, a maior parte das estradas de Portugal, e Portugal as estradas são tapetes, eu fiquei impressionado. Tem uma quantidade imensa de estrada, pouco movimentadas até, a maioria do pessoal anda de trem, né? Eu rodei principalmente no norte de Portugal, fiquei impressionado com a qualidade das estradas e com o fato de ter pouco movimento. E ali foi feito com recurso da União Europeia. Outra coisa, eu fui em um congresso em Dublin há uns 7 anos atrás, e Dublin estava instalando o VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos, que é uma mistura de bonde com metrô. Pronto, no Rio de Janeiro, ali que tem o Museu do Amanhã, no centro do Rio, se vocês já foram no Rio Antigo, também tem um VLT, né, que foi instalado na época da Copa, que hoje é muito usado para o pessoal que vai ali no Museu do Amanhã, visita aquela área central do Rio de Janeiro, né, na área ali do Porto, que foi revitalizado. E lá em Dublin, na Irlanda, estava com recursos da União Europeia. Então, por exemplo, se a Irlanda quiser sair, ou Portugal ia ter que pagar os bilhões que foram investidos, tanto para a construção de estrada em Portugal e outras coisas, né? Mais que eles receberam os benefícios. Então, perceba, isso não é pelo dano, mas pelos benefícios que aquele Estado recebeu. Outra coisa, o Reino Unido vai pagar? Vai ter que pagar. Chegou a mais ou menos uma negociação, ele não chegou nos detalhes, provavelmente isso aí vai ser parcelado, né? Mas que vai ter que pagar, vai ter que pagar. Não tem como correr, não. Entendi, professor. Obrigado, viu? Nada. Então perceba, pessoal, um mau negócio, né? Possuem capacidade civil e personalidade jurídica própria. Então, elas são, hoje, isso é pacífico, depois a gente vai falar por quê. Elas têm a sua própria personalidade jurídica independente dos estados soberanos. Elas são criadas por estados soberanos, só que a personalidade jurídica, a capacidade civil delas, independe deles. Como uma associação em relação aos seus membros. Se algum de vocês faz parte de alguma associação, aliás, todos fazem, né? O DA é uma associação. A capacidade jurídica do DA é independente dos seus membros. Inclusive, eu fui diretor do DA, fui tesoureiro há, eita, é bom nem falar, 20 anos atrás. Né? Fui tesoureiro. A Fala. faculdade é uma associação também, né, professor? É uma associação, exatamente. Pronto, é isso. A SES é uma associação, exatamente. Uma Sem fins associação lucrativos, né? exatamente. Foi fundado pelo Dr. Tabota de Almeida, né? E aí tem os membros da associação até hoje, né? Como o professor Paulo Muniz, o pessoal da família Tabosa, né, seu Sidrônio. Então tem os membros que fazem parte da associação, né? E aí, lembrando, a associação, ela é uma entidade que é parecido com a organização internacional, né? Só que a organização internacional é a Associação de Estados Soberanos. A ACES e o DA são associações de pessoas naturais, né? E sim, São tipo elas. pessoas jurídicas, né, no caso, então. Exato, mas pessoa jurídica é direito público, porque pode ter associação aqui no Brasil e em qualquer país que eu conheço de pessoas jurídicas também. Por exemplo, em Caruaru, as empresas de ônibus urbanos, elas têm uma associação, que aliás é uma entidade muito forte, que é só formada pelas empresas de transporte público. Que aqui a gente tem as três, em Caruaru tem três principais, que é a Coletiva, a Tabosa e a Capital do Agreste, né, tinha outras, mas as que ganharam a licitação acabaram sendo essas três, são as três que operam o sistema, né? Entendi, Então, professor. agora note, é pessoa jurídica de direito público internacional, as organizações internacionais, né? E elas têm órgãos permanentes, distintos e independentes de seus membros. Então, todas as organizações, elas vão ter, por exemplo, assembleias, secretarias ou presidências que funcionam independentemente dos seus membros. Elas têm uma estrutura de funcionamento. O nível dessa estrutura depende de organização para organização. A ONU tem uma estrutura gigantesca, né? Vocês sabem disso. O quartel-general dela é em Nova York, mas ela tem sedes também em Genebra, na Suíça.
Viena, na Áustria, e tem sede também na África. Ela tem sede na África, acho que é em Nairobi, no Quênia, né? Que aí é para trabalhar junto aos países africanos, porque ela presta um trabalho muito importante lá. E seus órgãos possuem vontades e interesses próprios. A organização internacional, gente, os órgãos dela têm interesses próprios e muitas vezes até contrariam o interesse imediato dos Estados-membros. Então, aí você já ouviu falar, por exemplo, agora, nessa questão da pandemia, muitos países estão criticando a OMS, principalmente os Estados Unidos, né? E o próprio Brasil também, na mesma linha de criticar a atuação da OMS, apesar que os dois estados são membros da OMS. Então, Então, professor, esses órgãos eles podem ser considerados como autônomos, né? Como é que exatamente, são autônomos. Eles têm a sua autonomia. Agora, o que diferencia é o nível de vinculação que as decisões das organizações estabelecem. Por exemplo, é, no geral, uma decisão de organização internacional ela funciona mais como uma recomendação. Porém, em determinados casos, tem poder de vincular os Estados-membros e os Estados-membros podem sofrer sanções econômicas, políticas e até militares se não cumprirem. Mas isso depende do que o Estatuto da Organização Internacional estabeleça. Por exemplo, as duas organizações que têm mais poder assim de interferir diretamente nos Estados-membros seria a União Europeia, e na minha opinião é a que mais tem, né? Porque a União Europeia, por exemplo, legalmente, ela só não tem poder de mexer nas cláusulas pétreas da Constituição dos países dentro da sua competência, não é tudo, mas é do que for considerado competência dela. Que a União Europeia ela tem a competência dela e tem a competência dos Estados-membros. E a outra é a ONU, né? Que a ONU tem poder coercitivo. Porém, a ONU é muito burocrática e os 5 membros permanentes do Conselho, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, eles têm poder de vetar as sanções, inclusive militares, né? Eles podem vetar. Então, a ONU, em tese, tem poder coercitivo, mas é muito burocrático para usar e tem mecanismos de poder evitar isso. E seus órgãos e delegados possuem privilégios e imunidades necessárias para o exercício de suas funções. Tanto os órgãos, por exemplo, podem entender quanto o prédio que funciona, a organização, quanto os delegados, que são aqueles representantes, geralmente, pessoal, eles têm ou imunidades diplomáticas ou consulares, a depender do que é estabelecido no Estatuto da Organização Internacional. Tá? Mas, por exemplo, um alto comissariado da ONU, ele tem imunidade diplomática. Então, não pode ser preso em flagrante delito, só responde à jurisdição de origem, tem privilégios tributários, certo? Então, isso depende de acordo com o que o próprio Estatuto da Entidade estabelece. Pronto, tem um filme na Netflix que estreou agora e que eu recomendo a vocês, principalmente porque tem muito a ver com a nossa disciplina, que é o filme Sérgio, que conta a história do diplomata Sérgio Vieira de Mello. Não sei se algum de vocês já assistiu. Esse filme, pessoal, quem está interpretando o Sérgio Vieira de Mello é Wagner Moura, né? É um filme assim que conta um pouco do trabalho dele, que mostra que ele era um alto comissariado da ONU, né? Ele morreu no Iraque, no atentado à bomba, e fala um pouco sobre essa questão. E reparem, ele era um alto funcionário das Nações Unidas, era provavelmente uma pessoa considerada para ser sucessor do Kofi Annan como secretário-geral, era um diplomata extremamente competente, né? Brasileiro aqui. E eu recomendo o filme. O nome é Sérgio. Assistam, né? Aliás, se já não tivesse tanta coisa, que a gente já passou tanto trabalho assistir fixação para vocês fazerem, eu ia até colocar como trabalho, porque o filme tem aspectos bem interessantes que têm tudo a ver com a nossa disciplina. Mas recomendo, assistam o filme Sérgio. Sérgio Vieira. Não, o nome do filme é só Sérgio, porque ele gostava de ser chamado só de Sérgio, mas o nome dele era Sérgio Vieira de Mello. Só Sérgio, Sérgio. Que era assim como ele
quando ia fazer a missão dele, pedia para as pessoas chamarem, só Sérgio. Então, prosseguindo aqui, pessoal, natureza dúplice dos tratados constitutivos de organizações internacionais. São acordos multilaterais e sua constituição interna. Pronto. Os tratados que constituem as organizações internacionais têm natureza dúplice porque eles são duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, são tratados multilaterais, porque são celebrados por mais de 2 estados soberanos, e a sua constituição interna, porque eles são a constituição da entidade, ou seja, eles dizem os objetivos, as competências da organização, estabelece quem pode ou não ser membro, como sair, né? No caso da União Europeia, é o artigo 50 do Tratado de Lisboa, em relação aos estados que queiram sair da União Europeia, e as formas de financiamento. Os estados geralmente pagam uma anuidade a essas organizações internacionais. A anuidade nunca é igual para todos os países, viu, gente? O valor dessa anuidade geralmente é de acordo com a capacidade contributiva do Estado. Então, estados que são mais ricos pagam mais, e estados mais pobres pagam menos. Professor, Pode perguntar. e para quem serve essas anuidades? Elas são colocadas em quê? Assim, utilizadas em quê, essas anuidades? Para manter a organização internacional, os funcionários, a estrutura, os serviços que elas prestam. Então, para isso que se paga essas anuidades. Entendi. Aí para esses estados, assim, que pagam essas anuidades, aí tem algum benefício? Por exemplo, um estado que está passando por alguma dificuldade de ser apoiado em alguma situação? Exatamente, é para isso que serve também. Eles também podem Entendi. receber benefícios. No caso das organizações, elas geralmente fazem isso, como eu disse. Elas ajudam principalmente os estados mais pobres. Então, tem estado que acaba mais recebendo ajuda do que paga. Por exemplo, na ONU, os estados muito pobres, eles pagam US$ 7.500, que é simbólico. Já um país como o Brasil, e agora eu estou até sem... Tem tá anotado aqui, mas eu não vou parar agora para olhar. Mas o Brasil paga milhões de dólares à ONU por ano, né? Pronto, os Estados Unidos agora suspendeu o pagamento da OMS, porque diz que a OMS demorou a agir na pandemia do coronavírus. Se vocês assistiram aquele vídeo que eu postei sobre a questão da pandemia, vocês vão ver que a China notificou a OMS no último dia do ano passado, mas a OMS só declarou a pandemia em março, né, no começo de março, acho que é 11 de março. E aí os Estados Unidos alegaram que a OMS demorou e retiveram a ajuda. Várias empresas, inclusive americanas, passaram a contribuir com a OMS, dar doações. As organizações também podem receber doações de pessoas, né? Inclusive, muitas recebem, como vocês sabem, né? A Unicef, que não é organização, mas é um fundo da ONU para projetos da infância e adolescência, recebe doações. Inclusive, gente, se algum de vocês quiser fazer uma doação para Unicef ou para a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, vocês podem fazer diretamente. Basta vocês entrarem no site aqui do Brasil. Podem doar qualquer quantia, eles recebem qualquer quantia, desde que você tenha um cartão de crédito válido ou baixe um boleto. Então, vocês podem mandar, sim, qualquer doação que vocês quiserem. E eles mandam até o recibo para sua casa. Tá, Professor, não... Oi, pode perguntar. uma vez eu vi uma notícia, não sei se é verídica, de que o Brasil ele é o segundo país que mais deve à ONU, assim, que a dívida já chega a tipo mais de 41 ou bilhões né, nessa faixa, mais ou menos. E quando o país está assim devendo, o que é que acontece com ele? Ele fica sem benefício? Como é que funciona? Ele fica suspenso o direito de votação nele, no caso da ONU, entendeu? Naquela época, deixa eu esclarecer, foi o seguinte, mas eu acho que agora já foi quitado. O maior devedor era os Estados Unidos, então, para começo de ideia, Isso, em né? primeiro lugar tá os Estados Unidos e em segundo o Mas Brasil. aí foi na época do impeachment, que o Brasil acho que ficou uns 2 anos sem pagar a anuidade com a ONU. Foi, de Dilma. Foi. Que eu saiba, depois que Temer entrou, depois que estabilizou a questão, aí Temer pagou. Acho que pagou em 2018, ele pagou já as dívidas. Agora, não sei se como é que está fazendo o governo Bolsonaro, já que o governo Bolsonaro tem um discurso francamente contra a ONU
né? Não sei se eles estão pagando, mas na época eu soube quanto foi pago. Mas foi justamente devido àquela bagunça da época do impeachment, aquela época de transição de governo, né? Aí, Entendi, no caso da obrigada. ONU, fica suspenso, não pode votar na Assembleia Geral. Então, o Tratado Constitutivo de uma Organização Internacional geralmente é chamado Carta, Estatuto ou Constituição, sendo a sua lei orgânica, não está sujeito às reservas, possuindo primazia sobre tratados internacionais em geral. Então, como a gente já falou, o Tratado Constitutivo da Organização Internacional é a sua lei maior, é a sua Constituição. Pode ser chamado carta, pode ser chamado estatuto, depende da organização. Não cabe reservas, ou seja, quem aderir tem que aderir no todo, não pode aderir parcialmente. E, claro, ele acaba tendo primazia sobre tratados em geral, ou seja, ele prevalece em relação a tratados em geral. E as organizações internacionais também podem possuir um regimento interno, não é obrigatório, criado por seus órgãos. Olha, só tem regimento interno organizações que têm uma Assembleia Geral formada por muitos Estados-membros, como é o caso da ONU, porque esse regimento interno ele ajuda a regular as votações internas. Quando é uma organização menos complexa, ela não tem regimento interno. Por isso que a gente diz, pode possuir, não é obrigatório. A estrutura interna das organizações internacionais é muito variável, mas normalmente possui uma Assembleia Geral e uma Secretaria. Quase toda organização internacional tem uma Assembleia Geral. A Assembleia Geral é a reunião dos Estados-membros. Ah, um detalhe bem importante: nem toda organização internacional o voto é paritário. Por exemplo, um Estado soberano tem um voto. Tem organizações internacionais como o FMI que o voto depende do capital que o país tem investido. Quanto mais capital investido na organização, mais voto o país tem. Mas, por exemplo, na ONU, o Brasil, com seu mais de 200 milhões de habitantes, tem o mesmo voto, um voto que Montenegro, com 600 mil habitantes, tem. Então, ali sim, é um Estado, um voto. Outra questão, a ONU tem secretaria, o diretor-geral da ONU é secretário-geral, a maioria das organizações internacionais chama secretaria. Alguns podem chamar presidência, outros, como a União Europeia, chama comissão, né? Comissão Europeia. Na Comissão Europeia tem um presidente, não é secretário, mas a maioria chama secretaria. A secretaria é o órgão executivo que administra a entidade. E aí, geralmente, eles estão. Acho que eu vou falar isso depois. Questão de sede, né? Funciona na sede. Pronto, pessoal. Agora eu vou falar para vocês da classificação das organizações internacionais. Na prova de vocês, quando eu colocar o tipo de entidade, vocês também vão ter que classificar. E essa classificação aqui eu peguei de Mousewolly, tem outros autores que classificam diferente, que a gente aborda. Enfim, aí vocês escolham qual é a classificação que vocês vão usar. Mas, por exemplo, se na prova de vocês for uma organização internacional, vocês vão ter que classificá-la, dizer que tipo de organização internacional é. Se for, né? Porque pode ser uma empresa ou pode ser uma ONG. Se for empresa ou ONG, não, obviamente que não usa essa classificação, porque ela é só para organizações internacionais. Então vamos lá. Quanto aos fins, a gente pode ter organizações gerais. Gerais, pessoal, são aquelas que têm o fim mais amplo possível, os fins, né, os objetivos mais amplos possíveis, como a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OEA, Organização dos Estados Americanos. Pronto, vamos pegar o caso da ONU. Qual é o objetivo da ONU? Promover a paz mundial, que até o pessoal brinca que é o sonho da Miss, mas na verdade é porque os concursos de Miss foram iniciados na época que a ONU começou a atuar. Então tinha uma propaganda muito grande, aí por isso que é Miss. Qual é o seu sonho? Ah, é paz mundial. O objetivo da ONU, né, estava na moda, era muito discutido naquele tempo. Da ONU é promover a paz mundial, a cooperação entre os povos e etc. Então é bem geral. A OEA, a mesma coisa, só que no âmbito do continente americano, né? A OEA tem sede em Washington. Específicas. Específicas são aquelas que têm a sua finalidade bem delimitada.
por exemplo, o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O FMI, gente, ele trabalha só com política macroeconômica. O FMI é um órgão filiado à ONU, aliás, é subordinado à ONU, só que ele tem independência. Pense, por exemplo, numa relação da administração direta com a indireta, é igual. A ONU seria administração direta, o FMI indireta, ou seja, tem independência jurídica, mas é subordinado. O FMI, gente, ele empresta dinheiro, mas o FMI não empresta dinheiro para fazer uma estrada, para fazer uma obra. O FMI só empresta dinheiro, por exemplo, quando os países estão com as suas reservas internacionais lá embaixo, ou não tem. Reservas internacionais é aquele montante, ou geralmente em dólar, pode ser em euro, hoje em dia é uma cesta de produto, títulos, antigamente era só ouro, né? Que os estados têm e servem para garantir a sua balança internacional e também a sua moeda, né? O Brasil tem hoje uma bem elevada de mais de 3 bilhões de dólares. Mas teve tempos que o Brasil não tinha, principalmente quando chegou ali no final da ditadura, que a economia do Brasil estava esgotada, e o Brasil, o dinheiro que arrecadava, por exemplo, em dólar, já que a principal reserva do Brasil sempre foi dólar, a não ser na época que era ouro, né? O Brasil usava o dinheiro que arrecadava de exportações de dólar para pagar a dívida externa e para pagar os seus débitos, imprimir dinheiro sem ter controle. Aí por isso que gerou aquela hiperinflação que a maioria de vocês não viveu, mas que os pais de vocês viveram até a época que o Plano Real surgiu. Professor, Oi, pode perguntar. Um tipo de organização internacional específica poderia ser classificado a OIT, por exemplo? Ela Pode, seria porque uma ela organização trabalha de com direito do trabalho, né? trabalho, Trabalha com né? direito do trabalho. Mas é isso, ela atua com direito do trabalho, Aí ela exatamente. seria específica de forma indireta. Seria Entendi, específica, é bem entendi. específica. Aham. A Unesco, por exemplo, é outra específica, porque trabalha com educação, ciência e cultura. Por exemplo, quem dá o patrimônio da humanidade, que tem dois patrimônios, né? O histórico e o natural. Pernambuco tem os dois. O histórico no centro de Olinda e Recife, e o natural, vocês sabem qual é o patrimônio natural de Pernambuco? Que é natural da humanidade, viu? Patrimônio natural da humanidade, não é do Estado, não. Fernando Noronha, gente. Fernando Noronha é patrimônio natural da humanidade. Aí a Unesco, também bem específica, a sede dela é em Paris. União Postal Universal, UPU. Essa entidade, gente, só trabalha com correspondência. Eu não sei se essa entidade, por sinal, é bem antiga, foi criada no século XIX, tem sede na Suíça. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, para você mandar a correspondência de um país para o outro, se os países precisavam fazer convênio entre si. Não. Até porque seria complicado, porque tem quase 200 estados soberanos no mundo. Um estado como o Brasil, que tem uma diplomacia de qualidade, isso é fácil. Mas, por exemplo, pega um país pequeno, então existe uma organização internacional para filiar todos os países entre si automaticamente. Então, por exemplo, se você tem um estado pequeno, que não tem tantos recursos como o Paraguai, então, se ele se filia à União Postal Universal, ele já está automaticamente conveniado com todos para mandar correspondência. E a própria União Postal Universal ajuda nisso. Alguém ia perguntar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Não sei se vocês já notaram, e quem já comprou encomenda do exterior talvez já tenha visto isso, é que aquele código de rastreamento, ele termina de acordo com o país no qual o objeto foi postado. Então, os objetos postados no Brasil terminam em BR. Mas, se algum de vocês já recebeu ou receber um objeto postado no exterior, através do correio, claro, reparem que o código é diferente. A terminação não é BR porque é Brasil. Outros países têm outra terminação. Pronto. Em relação ao alcance, a gente tem organizações universais ou globais, depende do autor, né? A maioria chama universal. Mas também pode ser global, que são aquelas que aceitam estados no mundo inteiro, como a ONU, a OIT, que a gente estava falando daqui a pouco, a Unesco. Então, elas aceitam o FMI também, viu? É universal, aceita estados no mundo inteiro, etc. Regional. Regional são aquelas que só aceitam países ou de uma região ou de um continente.
Por exemplo, Mercosul, né, que só aceita estados aqui da América do Sul, o NAFTA, que é da América do Norte, a União Europeia, o país, como vocês sabem, tem que ter pelo menos parte do território na Europa. Olha, gente, a gente está citando só alguns exemplos, porque existem quase 200 organizações no mundo, né? Mas tem outros e outros, se vocês quiserem também citar algum exemplo, de organização que vocês saibam também, que se enquadre, fica à vontade. Em relação à atuação, a gente tem as que têm finalidade política, como a ONU, a OEA e a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança política e militar que foi criada na época da Guerra Fria, mas que existe até hoje e é uma organização internacional com finalidade política, né? E a gente tem organizações com finalidade técnica específica, que geralmente são aquelas que atuam bem especificamente mesmo, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que tem atuado bastante nessa pandemia do coronavírus. O FMI também é uma organização técnica, apesar de que algumas pessoas até criticam que ele tem uma atuação política, que o FMI, gente, ele trabalha com a parte econômica. Então, o FMI, ele faz uma porção de recomendações aos Estados-membros, inclusive ele estabelece, como ele não empresta dinheiro para a obra, ele empresta só dinheiro para o país organizar suas reservas, suas finanças, no sentido macroeconômico mesmo. Então, ele estabelece até algumas coisas assim que têm um impacto político grande. Por exemplo, manda o país cortar despesa, o próprio Brasil já fez isso, né? A Argentina, acho que vocês têm acompanhado, principalmente do governo anterior, do Macri, ela tomou dinheiro à FMI, teve que tomar algumas medidas de controle econômico. A Unesco também, que trabalha com educação, ciência e cultura, como a gente falou, ela também é uma organização técnica. E, aliás, se a gente for olhar, a maioria é técnica. Independência normativa. Isso em relação ao direito interno, tá? Então, a gente tem organizações dependentes, que são aquelas que, além do direito internacional, obedecem normas internas. A UPU, União Postal Universal, e Cruz Vermelha. Olha, gente, essas organizações independentes geralmente são as mais antigas. Essas duas aqui datam do século XIX e elas são regidas, além do direito internacional, pelo direito civil suíço. As duas têm sede na Suíça, né? Mas, assim, são as mais antigas. As mais novas são independentes, que elas não têm vinculação com nenhuma ordem jurídica interna, elas só são regidas pelo direito internacional público, como a ONU, a OEA, e praticamente todas as outras que eu falei são independentes. E, inclusive, e eu já falei isso, não sei se vocês se lembram, tem uma organização internacional que tem o seu próprio direito. Alguém lembra qual é a organização internacional que tem o seu próprio ordenamento jurídico? Que nem é o direito internacional público e nem é direito interno. É a União Europeia, gente. A União Europeia tem um ordenamento jurídico próprio chamado direito comunitário. E como eu já falei aqui, né, na sua competência, o direito comunitário só não mexe nas cláusulas pétreas funcionais do país, o resto ele mexe. Mas também não é tudo, né, dentro daquilo que for competência da União Europeia, que, aliás, é muita coisa. Então, por exemplo, questões como educação, segurança, isso é competência da União Europeia, ela tem competência acima dos Estados-membros. Participação de Estados. Em relação à participação de Estados, primeiramente, não existe organização fechada. Todas são abertas. Agora, pode ser aberta ilimitadamente, como a ONU e a Unesco, ou seja, são organizações que não têm critérios muito rígidos para admitir novos membros. Na ONU, o Estado tem que se declarar amante da paz, literalmente, né? A palavra em inglês é peace lover, e ser indicado por um membro do Conselho de Segurança Permanente e votação na Assembleia Geral. Mas é fácil, tanto é que a ONU congrega a maioria dos estados soberanos no mundo, né? A ONU tem mais de 190 estados. Já tem aquelas que só são abertas limitadamente, ou seja, admite novos membros,
porém tem que cumprir vários requisitos para entrar. A União Europeia é um exemplo. Além da localização da União Europeia, a União Europeia tem requisitos econômicos, tem requisitos políticos, tem requisitos que, em relação, por exemplo, ao respeito aos direitos humanos, à democracia, indicadores econômicos, embora ela empresta e muito dinheiro para que os estados tenham indicadores econômicos mais ou menos do mesmo nível, né? Mas é bem limitado. Já a OEA, a Organização dos Estados Americanos, só aceita estados do continente americano e tem uma listagem de estados que podem ser membros futuramente. Não é nem todos, viu? Por exemplo, Porto Rico, se ficar independente dos Estados Unidos, a Guiana Francesa, se ficar independente da França, mas é limitado. Já a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, só aceita países que exportam petróleo, não aceita países que importam petróleo. O caso do Brasil, que eu saiba, ele não é membro da OPEP, acho que é observador. O Brasil é um país bem interessante, porque o Brasil exporta petróleo e importa gasolina. Vocês, acho que alguns de vocês sabem disso, né? O Brasil vende Professor, petróleo cru. Oi, pode perguntar. eu associei essa questão aí da participação aberta e ilimitada à sociedade, por exemplo, que são abertas e fechadas. Seria um exemplo também de associação, né? Só que ali tem uma diferença, porque a gente tem que ter cuidado de não confundir a responsabilidade. Certo. Entendeu? Porque tem a questão da responsabilidade limitada, como você sabe, e ilimitada dentro das sociedades, que é diferente, porque aqui são associações, né? Ali Uhum. são sociedades com finalidade de lucro. A responsabilidade dos estados, por exemplo, pelo débito das organizações internacionais, depende do que é estabelecido no estatuto de cada uma delas. Mas, assim, nesse sentido de admitir novos membros, é parecido. Agora, repare que não tem nenhuma totalmente fechada. Bom, prosseguindo aqui, pessoal, vamos ver o fundamento histórico da personalidade jurídica das organizações internacionais. O parecer da Corte de Haia de 1949 sobre o caso Bernardotti. Pronto, até 1949 existia uma discussão na doutrina dos tribunais se as organizações internacionais de fato tinham personalidade jurídica internacional. Direito interno, obviamente, que tinha também, né? Mas a questão é que alguns diziam, não, a personalidade delas é exclusiva de direito interno, não é direito internacional. Até que apareceu o caso Bernardotti. Como é que foi o caso Bernardotti? Bernardotti era um conde sueco, primo do rei, que era alto comissariado da ONU na Palestina na época da criação do Estado de Israel. Ele foi morto num atentado terrorista organizado por guerrilheiros judeus. E a ONU entrou com uma ação declaratória na Corte Nacional de Haia, pedindo para que a sua personalidade jurídica fosse reconhecido, para que ela responsabilizasse Israel pela morte do seu funcionário. E, de fato, ocorreu. Essa decisão da Corte Internacional de Justiça decidiu, a partir dali, que todas as organizações tinham personalidade jurídica internacional e que a ONU poderia responsabilizar Israel pela morte do seu funcionário. Aliás, na visita que eu fiz à ONU, as duas pessoas mais homenageadas lá, tem até um espaço que os dois são homenageados, o Conde Bernadotte e o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que os dois morreram a serviço da ONU. Tem o nome, claro, de outras pessoas que morreram, até porque não foi só os dois que morreram a serviço da ONU, né? Mas os dois são os mais homenageados. Então, pessoal, a partir daí ficou pacífico na doutrina e na jurisprudência internacional que, de fato, as organizações internacionais são sujeitos de direito internacional como os Estados soberanos. Agora, a personalidade jurídica internacional raramente vem expressa em seus instrumentos constitutivos, até porque no passado tinha divergência. Hoje em dia, as mais novas, ou aquelas que, por exemplo, Mercosul, o Estatuto do Mercosul, que é o Tratado de Assunção no Paraguai, diz claramente que tem personalidade jurídica internacional. O Tratado de Lisboa, que reformou a União Europeia e hoje é o Estatuto da União Europeia, também deixa claro, nos primeiros artigos, que a União Europeia tem personalidade jurídica internacional. As decisões, e deliberações das organizações internacionais
são normalmente tomadas por votações em assembleias gerais ou órgãos congêneres. Como eu disse, a maioria das organizações internacionais tem uma Assembleia Geral ou um órgão congênere, que seria no sentido de parecido, né? Congênere aí é nessa ideia de parecido, ser parecido, né? Pronto, vamos prosseguir aqui. Sistemas decisórios das organizações internacionais. Gente, dificilmente uma organização internacional adota um sistema decisório único. Geralmente elas têm vários sistemas decisórios ao mesmo tempo, dependendo do tipo de assunto que é votado, tá? Então a gente tem unanimidade. Unanimidade é quando todos precisam concordar. Pronto, União Europeia. Unanimidade para admitir novos Estados-membros. Inclusive, eu falo que esse é um dos motivos pelo qual a independência da Catalunha é inviável. Porque se a Catalunha ficar independente da Espanha, a Espanha, de forma unilateral, ela nunca aceitaria que a Catalunha entrasse na União Europeia. E a Catalunha não tem viabilidade fora da União Europeia. Tá? Ela pode ser independente de Madrid, mas ser independente de Bruxelas, que é a capital da União Europeia, como eles mesmos dizem, não tem condições. Dissidência. Dissidência é quando permite que alguns membros não adotem certas decisões da União Europeia. Então, ele reserva o direito à dissidência. Pronto, o Reino Unido, na época que fez parte da União Europeia, por ser um país importante, que tem uma economia muito grande, ele tinha algum privilégio de dissidência em determinados assuntos. Por exemplo, vocês sabem que o Reino Unido nunca adotou o euro, né? Sempre seguiu a sua moeda original, a Libra. Outra coisa, o Reino Unido não faz parte da zona de livre, não fez parte, nem faz, né? Da zona de livre circulação de Schengen. Inclusive, se algum de vocês já foi à Europa e teve que sair, por exemplo, ou da França ou de Portugal para o Reino Unido, teve que carimbar de novo o passaporte, que eles não faziam parte da zona de livre circulação. Agora, já avisaram o Reino Unido, viu, que se quiserem voltar, vão ter que aceitar todas as normas, não vai ser permitido mais a dissidência, ou seja, vão ter que deixar a Libra, vão ter que aceitar a zona de livre circulação. Francamente, eu não duvido, não agora, obviamente, né? Mas eu não duvido que mais para frente o Reino Unido queira retornar à União Europeia, e aí, nesse caso, vai ter que apresentar a candidatura tudo de novo, tá? Como qualquer Estado. Claro, vai ser admitida, até porque a economia britânica é interessante que esteja dentro da União Europeia para os próprios países membros, né? Mas vão ter que se candidatar tudo de novo e não vão ter mais o privilégio da dissidência que eles tinham, porque eles ingressaram na União Europeia, não foi na primeira leva, mas foi por volta da segunda leva de estados que começaram a ingressar, quando ela começou a ampliar, aí eles entraram. Voto ponderado. O voto ponderado é um poder de voto especial que alguns estados têm, ou de veto, né? Por exemplo, no FMI, o voto é proporcional ao capital investido. Então, por exemplo, tem países como a Arábia Saudita que tem muito dinheiro aplicado no FMI e tem um voto ponderado ao capital investido. Já, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, que são 5, né, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, eles têm o poder de veto, ou seja, a ONU só aplica sanções se nenhum deles vetarem, perdão. Se vetar, adeus. Então, por isso torna praticamente impossível você punir um desses 5 no Conselho de Segurança da ONU. Maioria simples ou qualificada. Pronto, na ONU, as recomendações e decisões em geral seguem maioria simples, ou seja, 50% mais um. Já a maioria qualificada na ONU, por exemplo, 2/3 do quórum, é para reformar o estatuto, né? Aí segue a maioria qualificada. Pronto. Organizações internacionais, elas não possuem base territorial, por isso elas celebram acordos de sede, tratados com certos estados para estabelecer a sede da entidade. Claro, a organização internacional não possui território, né? Ela pode até administrar território, como a ONU já fez durante muito tempo, né? Porém, para funcionar a sede de uma entidade, ela faz um tratado, esse tratado estabelece privilégios. Por exemplo, a sede do Mercosul é em Uruguai, Montevidéu.
Fica ali na Avenida Beira-Rio, que eles chamam Rambla, igual Barcelona. A sede da ONU principal é em Nova York, né, que eu já falei que foi projetado por Oscar Niemeyer. A sede da União Europeia é em Bruxelas, na Bélgica. Então, nessa sede, gente, eles têm privilégios diplomáticos, tá? Inclusive imunidade, não é o caso de isenção de imposto, né? Acho que vocês já estudaram a diferença de isenção para imunidade. Na imunidade não existe o fato gerador, né? E você não precisa requerer o benefício, né? Como, por exemplo, as igrejas têm imunidade em relação ao IPTU, né, dos templos, os órgãos públicos têm imunidade também em relação ao IPTU, e aí vai. E por último, gente, as pessoas jurídicas internacionais, além do Estado, só passaram a atuar fortemente após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, praticamente só os Estados soberanos é que atuavam no âmbito internacional. E pronto, terminamos o ponto 7. Aqui tem as referências, que são os autores que a gente já trabalha, né? Algum de vocês tem alguma dúvida em relação ao ponto 7? Não, professor. Não, né? Pronto, eu só queria mostrar rapidinho. Vamos ver se eu consigo abrir, era para ter aberto. Yeah. Eu queria mostrar rapidinho, antes da gente começar o ponto 8, para vocês verem a questão de algumas entidades e organizações internacionais. Direito internacional privado, público, achei. Primeira questão que a gente faz. Na prova de vocês, eu vou colocar essa ActionAid eu já tinha colocado no exercício de fixação. Essa OA também, né? Pronto, vamos aqui mostrar. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, ou se está muito pequenininho. Dá para enxergar? Dá para enxergar, né? Pronto, eu vou mostrar aqui uma questão sobre uma entidade chamada Conservation International, CI. Aí, por mais de 25 anos, Conservação Internacional, que seria tradução em português, tem protegido a natureza para o benefício de todos na Terra. Mas nós não somos uma organização ambiental comum. Nós somos mais como uma organização humana. Nós sabemos que os seres humanos são totalmente dependentes da natureza e que quando nós trabalhamos para salvar a natureza, realmente estamos trabalhando para salvar nós mesmos. CI são 900 pessoas em mais de 30 países, ajudando a construir um planeta mais saudável, mais próspero e mais produtivo para você e para todos. E aí, gente, essa entidade é uma ONG ou é uma organização internacional? É uma ONG, né? Por quê? Porque fala que ela é formada por 900 pessoas, ou seja, pessoas naturais, né, em 30 países. Então, ela atua internacionalmente, agora é uma ONG voltada para o meio ambiente. Outra questão que é sempre ONG, todas as que eu conheço, pode ser que tenha algum, é a questão das entidades esportivas. Por exemplo, preste atenção nessa aqui, ó. World Sailing é o órgão governante mundial dos esportes de navegação vela, oficialmente reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, COI. World Sailing é o responsável pela promoção do esporte internacional, gerenciando a navegação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, desenvolvendo as regras de corrida de vela e regulando as competições de navegação. Os principais membros do World Sailing são as autoridades nacionais e associações de classes. Essas autoridades nacionais, que poderiam gerar uma confusão, seriam as entidades que regulam a vela dentro dos países, tá? Agora, essa entidade esportiva, como todas as outras entidades esportivas das que eu conheço, são ONGs também, tá?
Pegar agora uma organização internacional. Pronto, um aqui claramente é a organização internacional. A OPAS é a Organização Internacional Especializada em Saúde Pública das Américas, trabalha a cada dia com os países da região para melhorar e proteger a saúde da sua população, provê cooperação técnica com saúde a seus países membros, combate as enfermidades transmissíveis e ataca os padecimentos crônicos e suas causas, fortalece o sistema de saúde e dá resposta ante situações de emergência e desastre. Nesse caso, claramente, é a organização internacional. O objetivo aí é mais classificar-se, né? Ela é uma organização regional porque trabalha nas Américas, ou seja, no continente americano. E é uma organização técnica específica porque a finalidade dela é justamente trabalhar na área de saúde pública. E aí, dando conta dessas competências. E pronto, gente. Mais alguma coisa do ponto 7? Então, vamos começar pelo menos o ponto 8, né? Dar um comecinho. Que, lembrando, já tem um exercício aí disponível para vocês fazerem até em 15 dias sobre o nosso ponto 8. Pronto, alguém tem alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Certo, pronto, vamos começar o ponto 8. Começar o ponto 8. Lembrando que o assunto de vocês vai até o 12, né? Esse slide do ponto 8, gente, também já está disponível lá no Classroom, né, junto com o exercício de fixação. Sempre vai estar disponível, junto com o exercício de fixação, os slides, né? E a explicação, depois vocês podem pegar, eu vou postar ainda hoje, né? Acho que antes de meio-dia, a gente posta a explicação no YouTube. Então, ponto 8, responsabilidade internacional. Eu já falei desse assunto um pouco no vídeo que eu fiz sobre a responsabilidade internacional da China pela pandemia. Quem fez um artigo científico muito bom sobre o tema foi o professor Valério Mauzuoli, que está disponível na RT, vocês têm acesso, mas depois eu vou colocar no Google Classroom. Mauzuoli, ele chega a conclusões parecidas com a minha, embora ele discorde em alguns aspectos. Por exemplo, ele acha que a China violou o regulamento sanitário internacional, e eu acho que não. Mas, por outro lado, como ele pensa também que a China pode usar a excludente da força maior para alegar que ela não era responsável naquela situação, para excluir a sua responsabilidade. Eu também acho que sim, nesse sentido a gente combina. Um dado bem interessante que eu vou abordar no meu artigo científico, que esses dias, como a gente está corrigindo muito TCC, se vocês imaginam essa quantidade de TCC, eu tenho 3 TCCs para corrigir. Aliás, eu estou recebendo uma média de 3 TCCs por semana para corrigir. E cada TCC, como eu leio com muito detalhe e sou perfeccionista, eu demoro mais ou menos 2 a 3 horas para ler um TCC, e ainda é pouco, né? Então, imagine, assim, é uma tarde ou uma manhã todinha para ler um TCC de um aluno. Eu faço muita questão de ler, que eu acho que isso mostra até respeito com o aluno, né? De você ler o trabalho, de você poder fazer uma contribuição sempre positiva, né? É uma crítica, mas sempre no sentido de que vocês possam melhorar o trabalho de vocês. Então, eu estou corrigindo TCCs, aí eu estou sem tempo de todos os professores, gente. A gente está correndo muito, parece que a gente está trabalhando mais agora do que estava trabalhando quando a gente estava tendo as aulas comuns. Também para dar quantidade, principalmente em relação ao TCC, ficou muita coisa acumulada. Aí eu falo isso para que vocês entendam também como às vezes a gente está correndo esses dias, está com muita coisa. E deu mais trabalho, por exemplo, para corrigir as provas daquela forma que a gente fez agora, porque eram muitos exercícios e tinha que ver quem fez, quem não fez, cada um. E aquilo demorou bastante, né? A gente passou assim, teve dia que eu ia dormir meia-noite, 1 hora, conferindo a nota de todos para não errar, né? Vendo quem fez cada exercício para poder somar. A gente entende, professor. Pronto, gente. Então é E bom. mandaram uma mensagem dizendo aqui que era para o senhor ler os TCCs com carinho. Não, eu tô com carinho, eu tô lendo. Estou recebendo são bons trabalhos, mas a gente tem que ler com cuidado, né? Tem que ler com cuidado, tem que ler, eu leio tudinho. Sim, gente, aí estava falando de Mausuoli, né? Pois é.
E um detalhe bem interessante é que no final do ano passado, e eu acessei esse estudo, eu não sabia, eu fui saber essa semana, a Universidade Johns Hopkins, que tem um dos melhores cursos de medicina dos Estados Unidos, ela fez um seminário discutindo o surgimento de uma pandemia. Agora, não quero nem saber qual foi o país que surgia a pandemia, que o vírus surgia. Brasil. Por que no Brasil o vírus tinha surgido? Não era na China, não, era no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma área que tem muita degradação ambiental. Na Amazônia pode ter vírus escondidos ali que ninguém conhece, provavelmente tem vírus, bactéria escondida que ninguém conhece, e no meio do desmatamento passar para o ser humano. Entenderam? Então, o Brasil é área de risco para surgimento de pandemias. Por isso que antes de responsabilizar os chineses como morcego, como cachorro, e são culpados por isso, pense no nosso caso, a gente tem uma possibilidade, e é bem interessante isso. Se algum de vocês tiver curiosidade, eu posso até mandar o link do seminário que teve na Universidade de Johns Hopkins, que lá eles colocam, fizeram estudo de caso, fizeram seminário em cima do estudo de caso, aí dizendo, o vírus surgiu no Brasil. E foi no final do ano passado, foi antes da pandemia surgir, foi setembro, outubro. Mas era no Brasil o surgimento. Até porque o H1N1 foi no México, né? E AIDS foi África, né? Então são assim países que têm esse problema, problemas ambientais, degradação ambiental, sérios, têm essa possibilidade de surgir uma pandemia. E até as pessoas dizem, não sei porque ainda não surgiu alguma vindo da Amazônia, que é uma área de extremo risco. A gente sabe que vai surgir, nós só não sabe quando, né? Por isso que eu digo que Espero se que nunca, enquadra. professor. Espero que nunca, também, né? Espero que nunca. Mas tem a possibilidade. Aí entra aquela questão da força maior, ou seja, é um fato que pode ocorrer, mas você não sabe exatamente quando nem onde. Então, gente, como eu tinha explicado naquele vídeo lá, responsabilidade internacional é a reparação devida pelo Estado, organização internacional causadora do dano. Outra questão que Mausoli também levanta no artigo é se a OMS, que também demorou muito para declarar a pandemia, teria responsabilidade. Então, por isso que eu recomendo a leitura. Uma coisa que eu gosto nessa área de direito internacional é que os autores eles não se prendem tanto que a jurisprudência diz. Eles analisam a jurisprudência, mas não tem, por exemplo, no direito interno, o que o STF diz é a verdade e a vida. Não é assim, né? A natureza jurídica da responsabilidade internacional. Primeiro, a responsabilidade internacional, pessoal, ela é muito parecida com a responsabilidade civil. Vocês vão ver que os princípios basicamente são os mesmos e que, na verdade, a responsabilidade internacional é uma responsabilidade civil aplicada internacionalmente. Tem poucas coisas que são diferentes, a maioria das coisas são comuns. E como vocês do curso de Direito, vocês estudaram responsabilidade civil, vocês têm maior facilidade de entender isso do que o pessoal de RI. Esse ponto no pessoal de RI, por exemplo, eles detestam, porque como eles não pagaram responsabilidade civil, eles só pagaram introdução ao direito, né? Eles têm uma noção básica do direito, têm muita dificuldade para entender. O ponto 8 é um ponto curto, embora a gente só vai iniciar hoje, praticamente só vou dar esses slides, até para não carregar vocês de assunto demais, né? Semana que vem a gente termina e começa o ponto 9. E, aliás, eu gosto sempre disso, terminar um ponto e começar outro na outra aula, né? Mas o pessoal de RI, eles têm muita dificuldade porque não conhece a responsabilidade civil. Então, por exemplo, eles não sabem o que é uma responsabilidade objetiva, subjetiva, o que é o nexo de causalidade, e você, no curso de Direito, tem essa facilidade. Por outro lado, o ponto 9 é o contrário, né? Como o ponto 9 trata de fronteiras, de mata territorial, o pessoal de RI tem muito mais facilidade porque eles pagam disciplinas como ligadas à geopolítica, à história, do que vocês. Mas isso é bom, isso é bom. Primeiro, a Fica subjetiva, multidisciplinar, né? exatamente, fica multidisciplinar. A responsabilidade subjetiva, como todos vocês sabem, ela está fundamentada na teoria da culpa. Ou seja, um Estado ou organização, ele responde pelo dano se ficar comprovado que houve culpa. Culpa lato sensu, que engloba o dolo, que é a intenção de causar o dano, e a culpa stricto sensu, né, que seria fundamentada na negligência, imprudência ou imperícia. Em regra, a responsabilidade internacional é subjetiva. E aí tem uma confusão. Por quê?
A responsabilidade do Estado, no direito interno, vocês sabem disso, em regra, ela é objetiva, não é isso? A responsabilidade Isso. internacional, em regra, é subjetiva. Em regra. Só naqueles casos que os tratados estabelecerem expressamente que ela é objetiva ou integral, é que ela é integral, ou objetiva, né? Do contrário, por exemplo, por uma pandemia, ela é subjetiva. Ou seja, o Estado só responde por uma pandemia se ficar comprovada a culpa lato sensu, ou seja, se ele teve o dolo em causar a pandemia, ou se ele foi negligente, imprudente, ou houve a imperícia, né? No caso da China, o ponto mais forte para a acusação deles, como eu disse no vídeo, é a questão da negligência. Agora, que eles fizeram esse vírus para dominar o mundo, pouco provável. Muitos laboratórios analisaram o vírus ao redor do mundo e concluíram que é natural. Agora, houve uma negligência ou não houve uma negligência, aí é outra questão que aí realmente tem que ser analisada. Que aí é E de o que acordo com os dados, a negligência seria da própria ONU, né, professor? Que da demorou. OMS, eu acho que nem Da tanto. Eu acho OMS, confundi. Desculpa. assim, eu acho que nem tanto. Eu acho que tanto a OMS quanto a China, dentro da legislação, até porque nesse caso a gente tem que analisar, a gente não pode fazer uma interpretação extensiva, né? Se a gente analisar, eles fizeram proporcionalmente, ou seja, cada um demorou um mês e pouco para comunicar. E também é uma coisa que você não pode falar do dia para a noite, né? Não sabiam que se espalhavam dessa forma. Então eu acho difícil comprovar isso. Uhum. Entendeu? Porque, por exemplo, esse vírus se espalhou de uma forma totalmente diferente do que H1N1. H1N1, ele tinha eles têm até um termo técnico para isso, que o vírus se espalha de forma muito mais lenta. E também o H1N1, como ele é um vírus da gripe, a maioria das pessoas já tinha uma certa imunidade, seja adquirida porque teve gripe, outro tipo mais parecido, né? Então isso aí já facilita o organismo. Por exemplo, ano passado eu tive uma virose, eu fiquei um dia só com febre. Eu fui na Unimed, passaram de pirona mesmo, e passaram um antibiótico. O antibiótico não funciona para vírus, mas geralmente eles usam para combater bactérias oportunistas, né? Não sei se vocês sabem disso, antibiótico não funciona com vírus. Eles passam geralmente para a gente combater alguma bactéria oportunista que se aproveite do vírus debilitar o organismo. Mas não dá para usar. Eu acho que eu nem. Acho não, eu não fiquei nem sem trabalhar. Provavelmente era algum vírus da família do HN1. Minha filha teve, primeiro teve minha filha, minha esposa, aí por último eu peguei. Mas não cheguei nem a ficar sem trabalhar, não usei máscara, fui para a faculdade, deve ter contaminado algumas pessoas, né? Teve também aquela questão da chikungunya, lembra, professor, também? Pronto, eu tive zika, gente, e minha esposa estava no último mês de gravidez, ela pegou, graças a Deus, nossa filha saiu, não teve nenhum problema, acho que ela já estava formada, né, e provavelmente a placenta impediu a contaminação, mas eu peguei em Recife, na época eu estava pagando disciplina do doutorado, e lá no centro de Recife estava cheio de mosquito, como sempre, né? E debilitava literalmente a pessoa. Sim, eu tive ali zika, não foi chikungunya acho que deu mais pesada, porque o pessoal, até hoje teve gente que eu conheço que teve chikungunya e reclama, né? É, tem gente que Mas tá com sequela até hoje. até hoje, a zika eu não tive essa sequela e graças a Deus nem ninguém na minha família teve, né? Mas também era uma pandemia. Sim, gente, aí prosseguindo, a outra responsabilidade é a objetiva, que segue a teoria do risco, ou seja, não precisa comprovar a culpa, basta que você comprove a ocorrência do dano e que esse dano, através do nexo de causalidade, ou seja, uma ação ou omissão, ligue o dano ao agente causador, né? Então aí segue a teoria do risco, ou seja, se o agente ele realiza uma atividade que gera risco, então ele é responsável por ela, independente do dano ter sido ocasionado por culpa ou não. Inclusive, naquele vídeo bem curto que está circulando na internet falando da questão da China, é como se a responsabilidade por uma pandemia fosse objetivo ou integral, ou seja, seguisse a teoria do risco. Mas o Wally, ele não fala diretamente nisso no artigo, mas ele também está considerando, quando ele diz que a China é culpada não, que ele diz que não, ela poderia alegar força maior, né? Ele fala um pouco no risco. Eu digo, não, isso aqui não cabe risco, e ele mesmo deveria saber disso. Eu assisti o seu vídeo falando sobre isso, professor.
Foi, né? Então, gente, aí nesse caso não segue teoria do risco, tá? Teoria do risco é, por exemplo, para objeto nuclear, espacial, aí é. E por último tem a integral. A integral, pronto, a integral também segue a teoria do risco, só que ela é absoluta. Como assim absoluta? Não cabe excludente da responsabilidade. Mas ela, e por isso que alguns autores dizem que objetivo e integral é a mesma coisa. Eu entendo que não. Na objetiva comum, cabe as excludentes, como, por exemplo, estado de necessidade, força maior, aqueles excludentes que vocês conhecem. Já na integral, não. Se o dano ocorrer, o dono do objeto responde integralmente, mesmo que tenha sido causado por terceiro ou por um fato da natureza. Pronto. A responsabilidade, por exemplo, no objeto espacial, ela é integral. Ou seja, mesmo que, por exemplo, um satélite tenha caído pela força da natureza, o dono do satélite responde integralmente. Pronto. Há pouco tempo, tinha uma estação espacial chinesa estava para cair. Caiu, não sei se vocês viram isso. E os lugares que ela cairia seria o Brasil. Se ela caísse no Brasil, aí sim. Mesmo ocasionado por uma questão de força da natureza, a China responderia integralmente, porque no caso da responsabilidade internacional integral, como ela é absoluta, não cabe excludente. Mas ela também segue a teoria do risco, né? Aliás, a objetiva integral segue a teoria do risco, a subjetiva é que segue a teoria da culpa. Formas de responsabilidade internacional. A gente tem a direta ou a indireta. Direta é quando o dano foi causado por, é, agentes públicos, sejam políticos, sejam servidores do Estado, aí a gente tem a responsabilidade direta. Tá? Por exemplo, quando um presidente da República ofende outro país, a responsabilidade internacional é direta. Ou quando o dano foi causado por ação de servidores públicos do país, a responsabilidade é direta. Indireta é quando o dano é causado por entidades ou pessoas que estão sob a responsabilidade do Estado. Como, por exemplo, pessoas naturais que não tenham cargos públicos. No caso de pessoa natural que não tenha um cargo público, o Estado só responde se houver negligência. Porque, do contrário, por exemplo, se um brasileiro fizesse um atentado terrorista nos Estados Unidos, o Brasil só responderia se houvesse a negligência. Por exemplo, se aquela pessoa tivesse preso e tivesse que ser evadido da prisão. Do contrário, não responde não, porque aí você não tem como criar o nexo de causalidade. Né? Um sujeito brasileiro do nada diz, vou fazer um atentado à bomba nos Estados Unidos. Tem como provar, né? Que houve aí uma negligência. Por comissão ou omissão, aqui é igual lá, vocês estudaram, por comissão ela demanda um ato direto, uma intenção, e omissão, a parte de negligência, né? Você não cumpriu o seu dever. Agora, lembrando, para você acusar um Estado soberano de omissão, você tem que se basear isso numa norma internacional, né? Sim, porque a gente tem a questão aí da legalidade, né, gente? Convencional a delituosa. Convencional é quando a responsabilidade decorre diretamente do desrespeito de um tratado contrato. Delituosa é quando ela viola um tratado normativo que estabelecia um dever geral, né? Aí diz que ela é delituosa. Pronto. Só vou dar esse primeiro slide, marcar primeiro slide. Pior que não tem nem onde anotar aqui. Pronto. Gente, alguma dúvida sobre esse começo de assunto? Sem dúvida, professor. Pronto, perfeito, gente. Obrigado. Então, a gente encerra por hoje. Quem não terminou o exercício de fixação do ponto 7, termine, viu? Porque a gente já terminou hoje. E acho que mais vocês podem fazer até semana que vem, tá? Mas não esqueçam de fazer, gente. Não esqueçam de fazer o exercício de fixação do ponto 7, porque vale um meio pontinho e também duas presenças, né? Então, não deixe de fazer. Então, é isso, gente. Muito obrigado a vocês. Um bom dia a todos e a todas. Quiserem colocar, como sempre, o presente e costume aqui, podem colocar, mas também quem já colocou bom dia já serve, né?
Obrigado, obrigado, gente. Agradeço a presença de vocês. Podem saindo aos poucos também. Tchau, tchau. E antes de meio-dia já posto esse vídeo lá disponível para vocês. Deixa eu olhar se tem alguma coisa aqui. Até a próxima. Chegou alguma coisa? Vai ter a próxima aula o ponto 8 e o 9, né? Próxima aula eu termino o ponto 8, que é curtinho. Para vocês de direito, o ponto 8 é fácil de ensinar, porque vocês já conhecem responsabilidade civil, né? E eu começo o 9. Tá certo? Então é isso. Qual é o ponto 9? O ponto 9 é sobre o território, espaço aéreo, domínio público internacional, regiões polares, direito do mar. Ele é um pouquinho mais longo. Por exemplo, eu posso começar semana que vem, mas eu com certeza não termino semana que vem. Então, ele é bom que a gente trabalha com mapas. Aliás, a vantagem agora aqui é que eu sempre posso usar qualquer mapa aqui, eu posso acessar. Porque, por exemplo, nas salas de RI, a gente tem mapas nas salas, né? E o direito, obviamente, não tem. Aí, às vezes, eu trago o projetor, mas aqui no caso de vocês ficar muito bom, porque a gente já pega aí e mostra um mapa mundi e aqueles mapas de mapa territorial, essas coisas. O pessoal de direito geralmente não gosta do ponto 9. Agora, tem gente que gosta porque diz, professor, Eu eu vou gosto de gostar, professor. geografia. Vai, né? Que bom. Quem gosta de geografia, gosta do ponto 9, que é essa parte, de mostrar mapa, de mostrar essas coisas. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Pronto.